E se eu te dissesse que os verdadeiros heróis da Revolução Farroupilha foram traídos pelos próprios companheiros de luta? Que essa traição foi tão brutal e calculada que tentaram apagar da história por quase 200 anos? Prepare-se, porque a história que você vai conhecer hoje vai abalar tudo o que você pensava saber sobre o Rio Grande do Sul e sobre como o racismo moldou o Brasil desde sempre. Quando você pensa na Revolução Farroupilha, o que vem à mente? Gaúchos valentes montados a cavalo, lutando pela liberdade contra o Império? Bom varão D'Antônio de La Plata brandindo a espada? David Canabarro como herói republicano? Essa é exatamente a versão romantizada que quiseram que você acreditasse. Mas a verdade é muito mais sombria e muito mais reveladora sobre quem realmente somos como nação. Os verdadeiros guerreiros dessa revolução, aqueles que derramaram sangue de verdade nos campos de batalha, que enfrentaram a cavalaria imperial corpo a corpo, que conquistaram as vitórias mais decisivas da guerra, eram homens que a história oficial preferiu esquecer. Eram os lanceiros negros, soldados negros, muitos deles ex-escravizados, que se tornaram a força militar mais temida e respeitada de toda a Revolução Farroupilha. Imagine a cena. 3.000 homens negros, montados, armados, organizados em uma das cavalarias mais eficientes da América do Sul. Eles não eram apenas soldados, eram a elite militar farroupilha. Nas batalhas de Seival, Rio Pardo, Caçapava, foram eles que garantiram as vitórias que mantiveram vivo o sonho da República Rio-Grandense. Eram invencíveis no campo de batalha, leais até a morte e acreditavam piamente que estavam lutando por algo maior, sua própria liberdade. Esses homens tinham nomes, famílias, sonhos. Muitos haviam deixado as senzalas para empunhar armas, acreditando na promessa de que uma república rio-grandense significaria igualdade, significaria liberdade real, não apenas no papel. Eles cavalgavam para a guerra cantando, lutavam com a fúria de quem sabia que cada batalha vencida os aproximava de um futuro onde seus filhos nasceriam livres. Era uma esperança pura, quase ingênua, que os fazia enfrentar canhões imperiais sem hesitar. Mas, enquanto eles derramavam sangue nos campos de batalha do Rio Grande, enquanto morriam defendendo ideais republicanos, algo sinistro estava sendo tramado nos bastidores da guerra. Nas salas onde se decidiam os rumos da revolução, onde se planejavam as estratégias militares, onde se negociava o futuro da província, uma pergunta incômoda ecoava: o que fazer com 3.000 soldados negros armados e treinados quando a guerra acabasse? Porque, veja bem, uma coisa era usar esses homens para vencer batalhas. Outra, muito diferente, era aceitar que eles teriam direitos, que exigiriam reconhecimento, que poderiam questionar a ordem social que os havia escravizado. O Império jamais aceitaria uma paz que incluísse negros livres e armados. E os próprios líderes farroupilhas começaram a perceber que seus soldados mais leais poderiam se tornar seu maior problema político. Foi então que alguém teve uma ideia terrível, uma solução final para o problema dos lanceiros negros. Uma traição tão covarde que seus próprios perpetradores tentaram escondê-la da história. Mas documentos não mentem, e a verdade, por mais sombria que seja, sempre encontra um caminho para a luz. O que aconteceu na madrugada de 14 de novembro de 1844 em Porongos não foi apenas um massacre. Foi o momento em que o Brasil mostrou sua verdadeira face. Foi em meio ao caos da guerra que esses homens encontraram algo que jamais imaginaram ter: propósito, dignidade e, pela primeira vez na vida, respeito. Os lanceiros negros não eram apenas soldados, eles eram a prova viva de que a liberdade podia ser conquistada com sangue, suor e coragem. Cada vitória no campo de batalha era uma declaração ao mundo: nós existimos, nós importamos, nós somos capazes. Pense na transformação brutal que esses homens viveram. Ontem eram propriedade de alguém, tratados como gado, sem nome, sem voz, sem futuro. Hoje, cavalgavam como generais, comandavam tropas, decidiam o destino de batalhas que mudavam o rumo da história gaúcha. Era uma metamorfose tão radical que chegava a ser surreal.
Homens que nunca puderam olhar nos olhos de um branco, agora enfrentavam oficiais imperiais de igual para igual no campo de batalha. A Revolução Farroupilha havia criado algo inédito no Brasil: uma força militar negra organizada, disciplinada e letal. Eles não lutavam apenas por uma causa abstrata, lutavam por suas próprias vidas, por suas famílias, por um futuro onde seus filhos não conheceriam o açoite nem as correntes. Essa motivação os tornava imparáveis. Enquanto os soldados imperiais lutavam por soldo e obediência, os lanceiros negros lutavam por liberdade, e isso fazia toda a diferença no campo de batalha. Nas vitórias de Seival e Rio Pardo, foram eles que quebraram as linhas inimigas. Em Caçapava, foi a cavalaria negra que garantiu a retirada estratégica que salvou a Revolução de um colapso total. Cada carga desses homens ecoava como um grito de guerra que dizia: "Nós não somos mais escravos". Era uma força que vinha de um lugar muito profundo, muito visceral. Era a força de quem finalmente tinha algo pelo que valer a pena morrer. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Essa mesma força que os tornava invencíveis no campo de batalha, também os tornava perigosos para a ordem social que os havia criado. Porque como você volta a escravizar homens que provaram ser capazes de derrotar exércitos? Como você diz a um guerreiro que venceu batalhas decisivas que ele deve voltar para a senzala? Como você explica para 3.000 soldados armados e treinados que a liberdade pela qual eles lutaram não é para eles? Os líderes farroupilhas começaram a perceber que haviam criado um problema muito maior do que imaginavam. Não era apenas uma questão militar, era uma bomba social prestes a explodir. Esses homens haviam provado seu valor, conquistado respeito, desenvolvido consciência política. Eles não iam simplesmente aceitar voltar à condição anterior. E pior, eles tinham armas, organização e experiência militar para resistir. Era 1844. A guerra estava perdida e chegara a hora das negociações de paz. Mas havia uma questão incômoda que ninguém queria discutir abertamente. O que fazer com os lanceiros negros? O Império jamais aceitaria uma paz que incluísse a liberdade de 3.000 ex-escravos armados. E os próprios líderes farroupilhas começaram a entender que seus soldados mais leais poderiam se tornar seu maior obstáculo político. Foi nesse momento que alguém começou a pensar no impensável. E se houvesse uma forma de resolver esse problema de uma vez por todas? Uma solução que satisfesse o Império, que tranquilizasse os estancieiros gaúchos e que, ao mesmo tempo, eliminasse a ameaça que os próprios lanceiros negros representavam para a ordem social que os havia criado. Era uma ideia monstruosa, mas que começou a ganhar forma nas conversas reservadas entre os comandantes farroupilhas. As negociações de paz entre farroupilhas e imperiais não eram apenas conversas diplomáticas. Era um jogo de xadrez onde cada peça tinha um valor específico, e os lanceiros negros haviam se tornado a peça mais complicada do tabuleiro. Davi Canabarro, o comandante que esses homens veneravam como um pai, que eles seguiriam até o inferno se necessário, começou a receber pressões de todos os lados. Do Império, que deixava claro que jamais aceitaria negros armados em uma paz definitiva. Dos estancieiros gaúchos, que tremiam só de pensar em ex-escravos organizados exigindo direitos. E de seus próprios aliados políticos, que sussurravam uma pergunta terrível: Davi, o que vamos fazer com eles? O Barão de Caxias, negociador imperial, era um homem pragmático e calculista. Ele entendia perfeitamente o dilema farroupilha e sabia exatamente como explorá-lo. Em suas cartas reservadas, que só viriam à tona décadas depois, Caxias deixava claro que qualquer acordo de paz deveria resolver definitivamente a questão dos elementos indesejáveis. Era uma linguagem diplomática para algo muito mais sinistro. Os lanceiros negros precisavam desaparecer. Canabarro se encontrava em uma encruzilhada moral devastadora. De um lado, tinha homens que confiavam nele cegamente, que haviam derramado sangue por sua causa, que o viam como um libertador. Do outro, tinha a realidade política brutal. Sem eliminar os lanceiros, não haveria paz, e sem paz, a revolução morreria de qualquer forma, levando todos à ruína. Era o tipo de dilema que destroça a alma de um homem, mas Canabarro começou a tomar uma decisão que mancharia para sempre sua memória. Os primeiros sinais da traição começaram sutilmente.
Ordens estranhas, mudanças de estratégia que não faziam sentido militar, isolamento gradual dos lanceiros negros das operações principais. Os comandantes negros, homens experientes, que haviam sobrevivido a anos de guerra, começaram a sentir que algo estava errado. Mas como questionar ordens de quem você considera um herói? Como desconfiar de quem você seguiria até a morte? Em outubro de 1844, Canabarro tomou uma decisão que selaria o destino dos lanceiros. Ordenou que eles se concentrassem em um acampamento isolado nos cerros de Porongos. A justificativa oficial era estratégica, proteger a retaguarda durante as negociações. Mas documentos encontrados posteriormente revelam uma verdade muito mais sinistra. Era uma armadilha cuidadosamente planejada. Canabarro estava entregando seus próprios soldados em uma bandeja de prata para o inimigo. As evidências da conspiração são devastadoras. Cartas trocadas entre Canabarro e Caxias falam em resolver a questão de forma definitiva. Ordens militares que deliberadamente reduzem a segurança do acampamento dos lanceiros negros. Mudanças súbitas de rotas que deixam os soldados negros completamente expostos. E o mais cruel de tudo, Canabarro começou a afastar de si os comandantes negros mais próximos, homens que o conheciam bem demais para não perceber sua mudança de comportamento. Tenta Osório, um dos líderes dos lanceiros, chegou a questionar diretamente Canabarro sobre as ordens estranhas que vinham recebendo. A resposta foi evasiva, cheia de promessas vagas sobre estratégias superiores e necessidades da revolução. Mas Osório era um soldado experiente. Ele sabia quando algo cheirava mal. Infelizmente, sua lealdade a Canabarro era maior que suas suspeitas. Uma lealdade que seria fatal. O mais perturbador é perceber como a traição foi meticulosamente planejada. Não foi um ato impulsivo de desespero, foi uma operação calculada, fria, executada por homens que conheciam intimamente suas vítimas. Canabarro sabia exatamente onde os lanceiros estariam, como estavam armados, quantos eram, qual era sua rotina. Ele entregou ao inimigo não apenas a localização de seus soldados, mas um manual completo de como destruí-los da forma mais eficiente possível. E enquanto os lanceiros negros se preparavam para mais uma noite no acampamento de Porongos, confiantes na proteção de seu comandante, acreditando que estavam seguros sob a liderança do homem que consideravam um pai, as tropas imperiais já marchavam silenciosamente através da escuridão gaúcha, carregando ordens muito específicas: não deixar sobreviventes. A madrugada de 14 de novembro de 1844 amanheceu fria e silenciosa nos cerros de Porongos. 3.000 lanceiros negros dormiam tranquilos em suas tendas, exaustos depois de mais um dia de marcha. Eles não sabiam que seria a última noite de suas vidas. Não sabiam que, enquanto sonhavam com a liberdade que acreditavam estar próxima, centenas de soldados imperiais já o cercavam na escuridão, seguindo um mapa detalhado fornecido por seu próprio comandante. O ataque começou às 4 da manhã, no momento de sono mais profundo. Não houve cornetas de guerra, não houve gritos de batalha, apenas o som seco de tiros cortando o silêncio da madrugada gaúcha. Os lanceiros foram pegos completamente desprevenidos, exatamente como Canabarro havia planejado. Homens que eram invencíveis no campo de batalha morreram como animais no matadouro, sem chance de defesa, sem possibilidade de resistência. Imaginem a confusão, o desespero, a sensação de traição absoluta que tomou conta daqueles homens nos seus últimos momentos de vida. Eles gritavam o nome de Canabarro, esperando que seu comandante aparecesse para salvá-los. Mas Canabarro estava convenientemente longe, com um álibi perfeito, fingindo surpresa quando recebesse a terrível notícia do massacre. Era uma encenação macabra, uma performance de luto por homens que ele mesmo havia entregado à morte. Os números são devastadores. Mais de 800 lanceiros negros mortos naquela madrugada. 800 homens que haviam conquistado as vitórias mais importantes da Revolução Farroupilha. 800 guerreiros que acreditavam estar lutando por sua liberdade. 800 seres humanos sacrificados no altar da conveniência política. Seus corpos foram deixados insepultos, como se fossem lixo, como se suas vidas nunca tivessem importado. Mas aqui está a parte mais cruel da história.
O massacre de Porongos funcionou exatamente como planejado. 3 meses depois, farroupilhas imperiais assinaram a Paz de Ponche Verde, uma paz branca, entre brancos, para brancos. Os líderes farroupilhas foram anistiados, mantiveram suas terras, seus títulos, suas posições sociais. O Império conseguiu encerrar a Revolução sem fazer concessões significativas. E os lanceiros negros? Bem, eles não estavam mais lá para atrapalhar as negociações. Davi Canabarro foi celebrado como herói da pacificação. Ganhou honras militares, reconhecimento público, seu nome gravado na história oficial como um dos grandes líderes gaúchos. Morreu velho, respeitado, cercado de admiradores que nunca souberam da traição que ele havia cometido. Enquanto isso, os nomes dos lanceiros negros foram sistematicamente apagados dos registros oficiais, como se nunca tivessem existido. E aqui chegamos à maior traição de todas, a traição histórica. Por 180 anos, o Brasil tentou enterrar essa história. Porongos foi transformado em uma batalha infeliz, um acidente de guerra, um mal-entendido estratégico. Os livros didáticos não falam sobre isso. Os monumentos não lembram dos lanceiros. As ruas não carregam seus nomes. Foi um apagamento sistemático, proposital, calculado.